Caros irmãos, caríssimas irmãs, nós encontramos na leitura primeira um trecho do livro de Jó. E a figura de Jó nos remete a uma outra figura, a figura de Abraão. Porque como Jó, Abraão também amava a Deus sobre todas as coisas e não se afastou do pedido de sacrificar o próprio filho. Ele estava disposto a isso, porque ele cumpriu o primeiro mandamento, na sua radicalidade, amar a Deus sobre todas as coisas. E também Jó, há no início do texto uma conversa, parecendo uma conversa no céu. E aí Deus e o diabo conversando sobre Jó. E aí fica estabelecido que Jó será provado. E aí ele foi tirado rebanhos, foi tirado os filhos, foi-lhe tirado tudo para testar Jó, para saber se ele se revoltava contra Deus. No entanto, cumpriu-se aquilo que Deus dizia: ele é fiel, ele é justo. E no final ele vai dizer: tudo foi me dado, nu eu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos sofrido nesses tempos, e nós não sofremos só com o distanciamento, com as restrições. Alguns têm sofrido com a perda de familiares. E talvez alguns se perguntem, por que esse tempo? Por que Deus permite? Há coisas que não nos cabe saber. Quem vai poder frequentar os pensamentos de Deus? Quem vai poder sondar os seus desígnios? Nós podemos até procurar algumas explicações, no entanto, nós não devemos nos desesperar diante das tentativas de se explicar isso ou aquilo, principalmente o mal que nos atinge. Porque, no final de tudo, nós acreditamos que há uma explicação. Deus tem um plano para tudo, porque Ele não é um Deus, como pensavam os antigos, um Deus que criou a terra, criou o ser humano e voltou para o seu lugar, um Deus que não se importa conosco, Ele que não ri, não chora, não tem sentimento nenhum. Algumas religiões colocam Deus dessa forma. No entanto, a partir da vinda de Cristo, nós vamos encontrar um novo rosto de Deus. É um Deus que sofre conosco, porque agora Ele tem um coração humano em Jesus Cristo. Ele é semelhante a nós, idêntico no caso de Cristo, idêntico a nós, e sente como nós. Então nós jamais agora podemos dizer que Deus é um Deus distante. Ele é Emanuel, o Deus conosco, aquele que está também vivenciando o nosso sofrimento. Ele se solidariza conosco. Isso é importante nós pensarmos. Então, tudo aquilo que nos acomete, devemos, de fato, ter aceitação diante de certas coisas. Talvez não compreensão, talvez não nos cabe compreender, mas aceitar. E o princípio básico da nossa fé é: Deus nos ama. A partir daí se aceita. Deus nos ama. No texto de Lucas, Jesus traz uma figura para o centro de tudo, é a criança. Ele traz a criança e diz: olha, quem receber uma criança em meu nome está recebendo a mim. E a gente poderia trazer uma reflexão hoje sobre as crianças. O que nós temos feito para proteger as nossas crianças? Talvez a gente pense nas questões sexuais, de assédio, de violência contra a criança. Talvez a gente fique mais preocupado com isso, e é uma preocupação de toda a sociedade.
No entanto, há uma outra preocupação que não deve sair de nossos olhos, que é quanto às mídias sociais hoje. As crianças tendo acesso livremente às mídias sociais. E qual é o prejuízo para essas crianças? Não só a criança, como o pré-adolescente, como o adolescente mais velho. Qual é o prejuízo? Já se conclui que a criança que usa excessivamente o celular já tem problemas de visão, como a miopia, que se foca muito num objeto pequeno como o celular, e aí então começa a se ter problemas de visão. Outra, aqueles que usam muito o celular, as crianças, têm 49% de risco, né, de atraso na fala. Nós brasileiros, segundo a estatística, nós acessamos 150 vezes o celular por dia. Nós passamos 4 horas e 48, segundo a estatística, presos ao celular. Nós ainda temos, né, um pouco de tranquilidade para lidar com isso, a gente tem mais consciência daquilo que é maléfico, né, a nós. Mas e a criança? O índice de suicídio tem dobrado em certos países. Automutilações, né? Suicídio porque não consegue ali suportar as críticas que muitas vezes vêm mediante a postagem de uma foto. A criança não tem estrutura para receber a crítica. E então ela se desespera. Outras vezes se desespera porque a internet apresenta um mundo muito bonito, feliz, rico, e ela não tem nada disso. Olha o prejuízo para as crianças e adolescentes. E as ideologias estranhas que são nos colocadas pela internet. E ideologias diabólicas mesmo. Até aí, né, alguns desenhos, me parece, ensinando as crianças a se enforcarem, né? Já vimos isso por aí. Quer dizer, a que nível chega de maldade? Porque quando as pessoas praticam o mal e ganham alguma coisa com isso, até que de certa forma nós entendemos. Mas o que uma pessoa que cria algo assim ganha com isso? É o prazer pelo mal, o mal pelo mal. Ninguém ganha com isso. Só há crianças que perdem. E a gente pensa assim, qual que é a solução? Eliminar todas as redes sociais? Bloquear todas? Qual é a solução? Ora, o progresso ele é inevitável. Nós estamos condenados ao progresso. Ninguém pode ficar livre dele. É para o bem e para o mal nós progredimos. Agora, há muito controle, você pode estabelecer certos controles, mas depende do amor que você tem pela criança. Tem aplicativos que controlam, você pode controlar o tempo, você pode estabelecer a idade que a criança vai ter acesso a um celular, né? As próprias pessoas que criaram e que trabalharam nessas empresas, elas vão dizer, o meu filho não acessa enquanto não completar 16 anos. A postura que eles vão tomando e saber que as redes sociais, elas nos manipulam a todos nós. É caso em que você deixa o celular ligado e conversa algo, não é? Depois, a passado um tempo você abre, ele está te apresentando a venda de um objeto que foi objeto da conversa que você teve ao lado do celular. Então, isso é controle, isso é manipulação. Fora as eleições que são hoje fraudadas em termos de manipulação, nós pensamos assim, temos democracia, será? Se as redes nos controlam, nos manipulam? Então, é preciso que a gente pense, porque nós ainda temos mais dispositivos internos que conseguem barrar essas manipulações, esses controles. A criança não tem. Então, que
de fato, a criança, e aí nós não estamos falando só da criança, a criança também, porque a criança é a impotência, né? É a mais frágil, a mais vulnerável. Mas a gente pode falar de outras pessoas também, pode falar do pobre, que é o vulnerável também, que nesse tempo, ainda mais, ele ficou evidente aos nossos olhos. Nós os vimos nas marquises, nas portas das igrejas, porque não tem mais condições, né, de sobreviverem sem uma ajuda do próximo. Então, nesse tempo, que a gente traga a criança para o meio da discussão, que a gente ame mais as crianças e consiga estabelecer proteção para elas em todos os campos, mas que a gente também possa trazer proteção a todos aqueles que são vulneráveis, né? Os pobres também. Então, que esse tempo possa nos ajudar, que Deus possa nos ajudar nesse tempo, para que a gente cure a humanidade dos seus males através da vivência radical do Evangelho, como diz São Paulo, viver à altura do Evangelho, que a gente possa viver à altura do Evangelho e modificar as nossas relações e que elas sejam pautadas sempre pelo olhar que nos dá o Evangelho sobre a realidade, sobre o próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.